Números capítulo 28. Ofertas diárias, perpétuo holocausto, sacrifício queimado. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel, e diz-lhes: Quanto à minha oferta, o meu alimento para as minhas ofertas queimadas, para cheiro suave a mim, tereis cuidado para me oferecê-las ao seu tempo determinado. E tu lhes dirás: Esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor. 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, cada dia, em contínuo holocausto. 1 cordeiro sacrificarás ao alvorecer, e o outro cordeiro sacrificarás entre os 2 anoiteceres. E a 10ª parte de 1 éfa de farinha fina em oferta de alimentos, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido. Este é o holocausto contínuo, que foi instituído no Monte Sinai em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E a sua oferta líquida derramada será a 4ª parte de 1 hin para 1 cordeiro. No santuário farás com que uma oferta líquida derramada de bebida forte seja derramada ao Senhor. E o outro cordeiro sacrificarás entre os 2 anoiteceres, tal como a oferta de alimentos da manhã, e tal como a sua oferta líquida derramada, o prepararás uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Oferta nos sábados e luas novas. Ofertas anuais da Páscoa e do dia das primícias. Porém, no dia de sábado, oferecerás 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 2/10 partes de farinha fina misturada com azeite, em oferta de alimentos, com oferta líquida derramada. Este é o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua oferta líquida derramada. E nos princípios dos vossos meses oferecereis, em holocausto ao Senhor, 2 jovens novilhos e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E 3/10 partes de farinha fina misturada com azeite, em oferta de alimentos para 1 novilho. E 2/10 partes de farinha fina misturada com azeite, em oferta de alimentos para 1 carneiro. E 1/10 parte de farinha fina misturada com azeite, em oferta de alimentos para 1 cordeiro. Holocausto é de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E as suas ofertas líquidas derramadas serão a metade de 1 hin de suco de uvas para 1 novilho, e a 1/3 parte de 1 hin para 1 carneiro, e a 4ª parte de 1 hin para 1 cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, através de todos os meses do ano. Também se oferecerá ao Senhor 1 cabrito tirado das cabras para sacrifício pelo pecado, além do holocausto contínuo, com a sua oferta líquida derramada. Porém, no mês primeiro, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias do mesmo mês haverá festa. 7 dias se comerão pães ázimos. No primeiro dia haverá santa convocação. Nenhum tipo de trabalho servil fareis, mas oferecereis por oferta queimada em holocausto ao Senhor 2 jovens novilhos e 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito o tomareis. E a sua oferta de alimento será de farinha fina misturada com azeite. Oferecereis 3/10 partes para 1 novilho e 2/10 partes para 1 carneiro. Para cada 1 cordeiro dos 7 cordeiros oferecereis 1/10 parte, e 1 bode macho para sacrifício pelo pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis, além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Segundo este modo, cada dia oferecereis por todos os 7 dias o alimento da oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, além do holocausto contínuo. Se oferecerá isto com a sua oferta líquida derramada. E no 7º dia tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. Semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de alimentos ao Senhor, segundo as vossas semanas, nenhum trabalho servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto, em cheiro suave, 2 jovens novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. E a oferta de alimentos deles será de farinha fina misturada com azeite, 3/10 partes para 1 novilho, 2/10 partes para 1 carneiro, e 1/10 parte para cada 1 cordeiro dos 7 cordeiros, e 1 cabrito tirado das cabras para fazer expiação por vós. Além do holocausto contínuo, e a sua oferta de alimentos, os oferecereis, sem defeito os tomareis, com as suas ofertas líquidas derramadas.
Números capítulo 29, ofertas anuais da festa das trombetas. Semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês, no 1º dia do mês, nenhum trabalho servil fareis. Será para vós outro dia de clamor, de júbilo, de trombetas. Então, por holocausto, em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um jovem novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E pela sua oferta de alimento, de farinha fina misturada com azeite, 3/10 partes para o novilho, e 2/10 partes para o carneiro, e 1/10 parte para cada um cordeiro dos 7 cordeiros. E um cabrito tirado das cabras para sacrifício pelo pecado, para fazer expiação por vós. Além do holocausto do mês, e a sua oferta de alimentos, e o holocausto contínuo, e a sua oferta de alimentos, com as suas ofertas líquidas derramadas, segundo o seu estatuto, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E no dia 10 deste 7º mês tereis santa convocação, e afligireis as vossas almas. Nenhum trabalho fareis. Mas por holocausto ao Senhor, em cheiro suave, oferecereis um jovem novilho, um carneiro, e 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito os tomareis. E a oferta de alimentos será de farinha fina misturada com azeite. Oferecereis 3/10 parte para o novilho, 2/10 parte para o carneiro, e 1/10 parte para cada um cordeiro dos 7 cordeiros. Um cabrito tirado das cabras para sacrifício pelo pecado, além do sacrifício pelo pecado das expiações, e do holocausto contínuo, e da sua oferta de alimentos, com as suas ofertas líquidas derramadas. Oferta dos 8 dias de festas solenes. Semelhantemente, aos 15 dias deste 7º mês tereis santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias guardareis santa e organizada festa ao Senhor. E por holocausto, uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis 13 jovens novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos eles serão sem defeito. E a oferta de alimentos deles, esse sacrifício será de farinha fina misturada com azeite, 3/10 partes para cada um dos novilhos dos 13 novilhos, 2/10 partes para cada carneiro dos 2 carneiros, e 1/10 parte para cada cordeiro dos 14 cordeiros, e um cabrito tirado das cabras para sacrifício pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de alimentos e a sua oferta líquida derramada. Depois, no 2º dia, oferecereis 12 novilhos, jovens filhos da manada, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e a oferta de alimentos deles, e as suas ofertas líquidas derramadas, para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um cabrito tirado das cabras para sacrifício pelo pecado, além do holocausto contínuo, e da sua oferta de alimentos, e das suas ofertas líquidas derramadas. E no 3º dia, 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e as ofertas de alimentos deles, e as suas ofertas líquidas derramadas, para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o número deles, segundo o estatuto. E um bode macho para sacrifício pelo pecado, além do holocausto contínuo, e da sua oferta de alimentos, e da sua oferta líquida derramada. E no 4º dia, 10 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito. A oferta de alimentos deles e as suas ofertas líquidas derramadas, para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, serão conforme o número deles, segundo o estatuto. E um cabrito tirado das cabras para sacrifício pelo pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e da sua oferta líquida derramada. E no 5º dia, 9 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E a oferta de alimentos deles e as suas ofertas líquidas derramadas, para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, serão conforme o número deles, segundo o estatuto. E um bode macho para sacrifício pelo pecado, além do holocausto contínuo, e da sua oferta de alimentos, e da sua oferta líquida derramada. E no 6º dia, 8 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito. E a oferta de alimentos deles, e as suas ofertas líquidas derramadas, para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, serão conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode macho para sacrifício pelo pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e da sua oferta líquida derramada. E no 7º dia, 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito.
E a oferta de alimentos deles e as suas ofertas líquidas derramadas serão para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto. E um bode macho para sacrifício pelo pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimentos e da sua oferta líquida derramada. No 8º dia tereis solene assembleia. Nenhum trabalho servil fareis nele. E por holocausto, em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de um ano, sem defeito. A oferta de alimentos deles e as suas ofertas líquidas derramadas, para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o número deles, segundo o estatuto. E um bode macho para sacrifício pelo pecado, além do holocausto contínuo, e da sua oferta de alimentos, e da sua oferta líquida derramada. Estas coisas fareis ao Senhor, nas vossas festas fixas, além dos vossos votos, e das vossas ofertas voluntárias, com os vossos holocaustos, e com as vossas ofertas de alimentos, e com as vossas ofertas líquidas derramadas, e com as vossas ofertas de paz. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Números capítulo 30. Lei sobre os votos dos homens, das mulheres solteiras, das casadas e das viúvas ou repudiadas. E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando o homem votar um voto ao Senhor ou jurar um juramento, prendendo a sua alma a uma obrigação, não quebrará a sua palavra. Segundo tudo o que saiu da sua boca fará. Também quando uma mulher, na sua mocidade, estando ainda na casa de seu pai, votar um voto ao Senhor, e a uma obrigação prender a si mesma, e seu pai ouviu o seu voto e a sua obrigação, a que prendeu a alma dela, e seu pai se calar para com ela, então todos os votos dela serão válidos, e toda obrigação a que prendeu a sua alma será válida. Mas se seu pai lhe proibir, impedir, no dia em que tal ouvir todos os seus votos e as suas obrigações, a que tiver prendido a sua alma, não mais serão válidos. Mas o Senhor lhe perdoará, porquanto seu pai a proibiu, impediu de cumpri-los. E se em verdade ela tenha tomado o marido quando se colocou sob seus votos, ou quando fez refletir a declaração de seus lábios, coisa sob a qual tornou presa a sua alma, e seu marido ouviu sobre isso e se calou para com ela no dia em que ouviu isso, então os votos dela serão válidos, e as obrigações dela, a que prendeu a sua alma, serão válidas. Mas se seu marido lhe proibiu, impediu no dia em que ele ouviu isso, então ele anulará o voto que ela tinha votado, como também a refletida declaração dos seus lábios, sob a qual tornou presa a sua alma, e o Senhor perdoará a ela. No tocante ao voto da viúva ou da repudiada, tudo com que ela tiver prendido a sua alma, sobre ela será válido. Porém, se ela fez voto na casa de seu marido, ou se prendeu a sua alma a uma obrigação com um juramento, e seu marido ouviu, e se calou para com ela, e não a proibiu, impediu disso, então todos os seus votos serão válidos, e toda obrigação com que prendeu a sua alma será válida. Porém, se seu marido completamente os anulou no dia em que os ouviu, então tudo quanto saiu dos lábios dela, que é dos seus votos, que é da obrigação da sua alma, não será válido. Seu marido os anulou, e o Senhor perdoará a ela. Todo voto e todo juramento de obrigação para humilhar a alma, o marido dela o poderá confirmar, ou o marido dela o poderá anular. Porém, se seu marido de dia em dia inteiramente se calar para com ela, então ele confirma todos os votos dela e todas as obrigações dela que estiverem sobre ela. Ele os tem confirmado, porquanto se calou para com ela no dia em que os ouviu. Porém, se ele de todo os anular depois que os ouviu, então ele levará a iniquidade dela. Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e sua esposa, entre o pai e sua filha, estando ela ainda na mocidade dela, em casa de seu pai.